tem método, com Carlos Andreasa. Carlos Andreasa com a gente hoje para falar de vacinação, das vacinas contra a Covid-19 e cada dia mais com um novo elemento, né, Andreasa? Porque a gente já falou aqui sobre demora para início da vacinação, demora para aprovação da Anvisa, a gente já falou de politização em torno do assunto, sobre as diversas vacinas, sobre o fato de a gente ficar assistindo aos outros países que deram início às suas campanhas de vacinação, agora já com mais de uma vacina, né? Caso do Reino Unido, mais de uma vacina aprovada, por exemplo. A gente já falou sobre dificuldades de compra de seringas e de agulhas, e agora com um novo elemento que são as entidades privadas tentando negociar uma vacina com a Índia para trazer para cá. Bom dia para você. Que balanço a gente pode fazer disso? Que suco a gente tira daí, hein, Andreasa? Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, pessoal, ouvinte querido. Todo esse cenário que você descreveu aí, Sheila, está perfeitamente conectado, resultando nessa nova camada, né, nessa nova camada de complexidade. Oferta de vacinas pela rede privada. É um dilema, né? Um dilema, um desafio ético, antes de tudo. A ideia de livre mercado, né? Eu sou a favor do livre mercado. Mas, para o ouvinte refletir conosco, ninguém é dono da verdade. Livre mercado para comércio de vacinas contra um vírus letal, recrudescente, em meio a uma pandemia. Olha o dilema ético colocado aí. A questão verdadeiramente complexa. Esse é um problema e uma confusão contratada para o futuro que nós não teríamos, isso com certeza, se já houvesse um plano nacional de imunização contra a Covid-19. Não aquela farsa feita para driblar Tribunal de Contas e demandas do Supremo Tribunal Federal. Esse é um problema, essa discussão que nós estamos tendo aqui, essa nova camada, decorre de um problema gerado pela inação e pela falta de transparência do governo federal. Está muito claro que, ao não agir, ao se negar, porque é disso que se trata, a coordenar esse processo, sobrepôs sucessivas camadas de insegurança. E, nesse caso especificamente, convidando a desigualdade, porque é de desigualdade que tratamos aqui nesse caso específico, convidando a desigualdade a esse ambiente de incerteza. A incompetência, Sheila, pessoal, a incompetência pode ser muito lucrativa. Atenção a isso. Muita gente pode ganhar dinheiro com incompetências dos outros. A rede privada, e aí eu não estou falando de saúde, a rede privada, o sistema privado, lucra muitas vezes em função de incapacidade do Estado, não apenas na área de saúde, mas em espaços que deveriam ser cuidados, seria a razão de existir, do Estado, pelo Estado. A incompetência, e aí é certeza, a incompetência certamente aumenta a desigualdade. E é tudo muito simples. Se o Ministério da Saúde já se tivesse com antecedência conveniado com produtores de vacina, com todos, de todo lugar, em volume suficiente para cobrir, via SUS, toda a necessidade brasileira, se a gente já tivesse pactuado a aquisição das doses capazes de imunizar toda a população brasileira, e daí resultaria a existência de um calendário claro de vacinação, com as prioridades todas previstas e atendidas com segurança, aí sim, aí seria eticamente aceitável incluir as clínicas privadas, aí sim também com oferta adicional de vacinas, porque aí sim adicional seria na equação. Mas como a gente pode falar, pessoal, hoje, em meio a uma pandemia, em vacinação paga, ou seja, vacina paga por quem pode pagar, e é óbvio que será caro, como a gente pode falar em vacinação paga sem que tenhamos garantida a vacina para quem não pode pagar? É nessa questão que repousa o dilema ético que nós temos agora. A inação do governo Bolsonaro, governo de tudo, a inação do governo Bolsonaro, somado, isso é muito importante, ao discurso recente de Jair Bolsonaro de mercado,
mercado de vacina, dizendo que o Brasil não tem que procurar a vacina, nós temos 200 e tantos milhões de pessoas, nós somos um mercado, nós temos que ser cortejados. Esse conjunto discursivo forja um delicado e perigoso convite, de novo, muito lucrativo à injustiça. A Associação das Clínicas, a gente não quer aqui criminalizar ninguém, apenas trazer pontos para o debate. A Associação das Clínicas Privadas, eu estou lendo aqui para ser bastante transparente e preciso, argumenta que a compra de vacinas por essa rede particular não significaria desfalque à rede pública, porque o laboratório com o qual se negocia, o indiano, a que você fez referência, esse laboratório não teria tratativas com o governo brasileiro. Veja o ouvinte que o argumento da Associação das Clínicas Privadas embute o problema que nós estamos tratando aqui. O governo brasileiro não negocia com esse fornecedor. Por quê? Essa é a primeira questão. Deveria estar negociando. Se nós não temos contratado pelo governo brasileiro volume de vacinas capaz de cobrir inteiramente a nossa população, a compra de imunizantes por clínicas privadas pode sim ser considerada desfalque à rede pública. Por quê? Se o governo brasileiro não foi ainda capaz de suprir nas suas contratações ou nos pactos que já firmou, se não foi capaz de suprir a provisão de toda a população brasileira, por que não está o governo brasileiro tratando com este laboratório indiano? Por que se permite, e nada se pode fazer a esse respeito, que a rede privada negocie diretamente sem que o governo brasileiro também entre na jogada, para ter vacinas de novo para cobrir a demanda brasileira? Eu vou repetir aqui, e eu prometo que eu estou encerrando, esse é um problema criado pelo Ministério da Saúde, cuja omissão é sempre assim, abre espaços de privilégio a serem ocupados no momento em que tudo de que não precisamos no Brasil é de mais percepção de justiça. E o problema se agrava, para falar de legislação, porque a legislação vigente autoriza que autoridades públicas, atenção a isso, que autoridades públicas, incluindo governadores e prefeitos, requeiram administrativamente vacinas adquiridas por clínicas privadas num cenário de escassez no SUS. Olha isso, olha como se agrava a confusão projetada. A lei de que tratamos na semana passada, que está na crista da onda, a Lei 13.979, estabelece que o Ministério da Saúde e entes estaduais e municipais podem requisitar, mediante indenização, vacinas compradas por empresas privadas. Agora imaginem prefeitos Brasil adentro confiscando, não é confisco, mas eu vou usar essa palavra, confiscando doses, alegando que não tem para toda a população, enquanto quem pode pagar se imuniza. Olha o perigo, olha como a calamidade se projeta, é assim que as coisas acontecem, e essa, infelizmente, é uma calamidade induzida por incompetência.